Após as contratações, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da larga do eminente procurador Dr. Raul Chefe Filho, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso a fim de afastar a majoração proveniente das circunstâncias e consequências do crime, atentando-se para o regime de cumprimento inicial da pena. Esse é o relatório que nós temos que aprovar. Antes de mais nada, quero cumprimentar a desembargadora presidente Salete Somariva, cumprimentar também o desembargador revisor Sérgio Rizelo e o desembargador Vonei Celso Tomazini. Quero dizer que é sempre uma honra estar a presença dos senhores desembargadores aqui da 2ª Câmara Criminal. Quero cumprimentar também o digníssimo Procurador-Geral Basílio, aos senhores advogados presentes, os serventuários e a todos os demais presentes. Bom dia a todos. Nobres julgadores, o apelante, em todas as ocasiões em que ele foi interrogado, ele sempre confessou a autoria do delito. A versão dos fatos apresentada pelo réu seria de que houve uma tentativa de roubo à sua residência. Essa versão sustentada pelo réu, em momento algum foi comprovado que seria falsa essas alegações do réu. Então, no processo não teve uma comprovação do verdadeiro motivo do crime, né? O meritíssimo juiz de primeiro grau, na sentença, ele afirmou que o réu teria utilizado de argumentos para afastar a incidência do delito e deixou de aplicar a atenuante da confissão, né? Porém, não houve, né, essa comprovação do motivo, além do que, no artigo 65 do Código Penal, afirma que sempre vai ser atenuada a pena quando houver a confissão da autoria, e foi o que ocorreu no presente caso. Então, um dos pedidos seria que fosse atenuada a pena pela confissão espontânea do acusado. O segundo pedido seria com relação à dosimetria da pena. Na primeira fase, teve o acompanhamento, né, do nosso pedido pelo Procurador-Geral, porém, vou sustentar da mesma forma, tendo em vista que o juiz classificou como negativa as circunstâncias do crime e as consequências. Nas circunstâncias do crime, a doutrina majoritária versa que são circunstâncias de elementos acidentais, como o modo de execução, instrumentos utilizados, o tempo de duração, o relacionamento entre autor e vítima. E nesse caso, a pena foi aumentada em 1/6, ou seja, aumentou 1 ano da pena, pelo simples fato da vítima ter 26 anos. Essa foi a fundamentação. E com relação à consequência do crime, também foi majorada mais 1/6, mais 1 ano da pena, pelo fato de a vítima ter deixado os filhos, né? E eu vi que na doutrina também eles falam que esses efeitos deveriam ser pelo menos previsíveis, e foi comprovado nos autos que o acusado, o réu, não conhecia a vítima. Então também pugno pela nulidade dessa majoração da pena. A pena então foi fixada em 8 anos, no regime fechado. Porém, o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, verso seguinte, que o condenado não reincidente, cuja pena é superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá desde o princípio cumprir em regime semiaberto. Então, um terceiro pedido seria para que o apelante já inicie o cumprimento da pena nesse regime semiaberto. Senhores desembargadores, o apelante, apesar de ter sustentado a sua versão de legítima defesa, no presente recurso de apelação não está pedindo um protesto por novo júri. Ele simplesmente sabe que vai pagar, apesar de ter sido em legítima defesa, ele vai cumprir essa pena de privação de liberdade. Porém, pugna para que seja fixada do jeito mais justo. Ele é um réu primário, ele não tem nenhum antecedente, ele tem trabalho lícito, carteira assinada, ele tem 2 filhos menores. Diante disso, os pedidos da defesa, que seja aplicada a atenuante da confissão, disposta no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, e que seja reduzida a pena em 1/6 pela nulidade da majoração baseada nas circunstâncias do crime, reduzida mais 1/6 pela nulidade da majoração relativa à consequência do crime aplicado, e que seja fixado o cumprimento de pena para o regime inicial no semiaberto. Diante disso, a defesa já agradece a atenção. Um bom dia aos senhores desembargadores. Bom, nesse caso, então, nós temos aqui a pena de 8 anos,
e eu reduzo para 7 anos em função do afastamento das circunstâncias negativas do crime. E também eu acato essa questão da possibilidade da redução pela confissão. Embora a confissão seja qualificada, tal fato não obsta a diminuição da pena de acordo com a súmula 545 do STJ. Eu estou, nesse caso aqui, reduzindo, então, a pena em 6 meses pelo fato da confissão ser qualificada, e a pena resta em 6 anos e 6 meses.